A gente vai trazer agora os bastidores sobre a articulação da CPI do MEC, baseada nela, na prisão do ex-ministro da Educação. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje pela Polícia Federal. E agora a gente vai trazer os bastidores sobre a articulação da oposição para tentar ressuscitar a CPI para entender, na verdade, o que aconteceu nos bastidores do MEC. Gente, eu já vou pedir para vir todo mundo para cá. A Renata vai entrar em tela, mas ela está trabalhando, então você fica tranquila. A Rê está digitando. Você que está em casa já viu que quando ela está digitando é porque vem material do grosso. Eu vou começar, então, vamos todos juntos aqui para a gente entender o que está acontecendo para a CPI do MEC. Acabei de acionar uma fonte do Centrão, uma fonte que faz uma avaliação bastante alentada a respeito do que está acontecendo, mostrando, primeiro, por que a CPI não saiu lá atrás e o que ele está vendo para agora. Vamos na fechadinha aqui? Vamos na 3. Olha só. Com pessoas com as quais eu falei hoje, primeiro, a oposição está absolutamente animada, o PT acordou esfuziante, os grupos bombando dos petistas no parlamento, porque entendem que é o momento mais grave do governo Jair Bolsonaro até agora. Tem uma prisão, é um revés muito forte, uma prisão preventiva. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, porque é uma prisão que, para ser autorizada, precisa ter elementos mais graves, e isso ainda a gente não sabe o que é. A Renata trouxe para vocês a apuração dos achados da CGU, foi identificada a movimentação atípica, suspeita na conta do ministro. Beleza, tudo bem. Mas a oposição já havia se mobilizado lá atrás, quando os pastores apareceram, e foi dito pelos prefeitos que eles pediam propina, inclusive em Barra de Ouro, Bíblia, enfim, tudo de um jeito bastante gráfico. A descrição é um escândalo gráfico, com pedido de propina em Barra de Ouro e para pagar a Bíblia e reforma em igreja. Bom, essa CPI não saiu porque o governo se mexeu muito. O que essas fontes dizem agora? Está se encaminhando para se tornar inevitável essa CPI. Por quê? Esse caso não morre hoje. Amanhã, por exemplo, tem audiência de custódia e a liberação da sentença, que fez com que o juiz autorizasse a prisão de Milton Ribeiro. Então, a tendência é escalar. E aí essa fonte me diz, e esse é só o ponto de partida, é o escândalo gráfico. Tem 3 pastores, um ministro, 2 pastores influentes pedindo propina dentro do Ministério da Educação. E se você começar a lembrar, você tem laptop, tablet, denúncia de tablet que tinha superfaturamento, tudo por meio de orçamento secreto do Palácio do Planalto e com um senhor cofre no fundo, que é o FNDE. FNDE, Yuri, eu vou mudar todo o jogo aqui. FNDE que, segundo Abraham Weintraub, o primeiro-ministro da Educação a ser saído do governo, na entrevista que ele deu para o Yuri Pita, segundo Abraham Weintraub, foi entregue para o Centrão, o que ele se indignou a fazer, embora o homem que esteja lá já estivesse no cargo quando Abraham Weintraub veio. Então, o que está todo mundo dizendo é que esse é uma porta de entrada para um escândalo que pode arrastar a ala política do governo para o centro das atenções no Congresso. Vamos dar uma olhada no que falou no dia 12 de abril o ministro da Educação, o ex-ministro Abraham Weintraub, numa entrevista exclusiva para este Yuri Pita, que aqui está ao meu lado. E nessa entrevista, Weintraub disse, textualmente, Bolsonaro mandou que eu entregue o Fundo Nacional da Educação, esse cofre para fazer as obras e as compras do MEC, ao Centrão. Vamos dar uma olhada. Quem vai me dar uma ordem dessa? O meu chefe. Ele falou, você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão. Eu falei, presidente, não faça isso, eu preciso. Daí eu fiquei o quê? Está até no jornal documentado, eu fiquei adiando o máximo que eu podia, fiquei adiando. Por quê? Porque isso também dá para checar. Eu subi toda a governança, as regras do processo decisório do FNDE. Tentei, inclusive, fazer um conselho, um board decisório para o FNDE não ficar, o presidente do FNDE não se reportar só ao ministro da Educação, se reportar ao ministro da Economia e o da Casa Civil. Na época era o Braga Neto. Tentei, o Braga Neto não quis.
Gente, Yuri, eu quero te ouvir a esse respeito, né? De novo, se você chegou agora, a oposição que está tentando ressuscitar a CPI do MEC diante da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. A oposição agora trata como inevitável, praticamente, o avanço dessa investigação, o avanço dessas articulações e uma porta de entrada para chegar à base política do governo, ao centrão, e assim talvez esmaecer a aliança em torno de Jair Bolsonaro. Quero te ouvir, Yuri. Pois é, Dani, o que o ex-ministro Abraham Weintraub diz é exatamente que houve ali toda uma operação política dentro do Palácio do Planalto para que o FNDE passasse a ter esse controle do centrão, do grupo político, como de fato estava acontecendo, e que quando ele fala desse board, ele diz ali que seria com o Ministério da Educação, Ministério da Economia e Casa Civil. E aí ele até disse ali que Braga Neto era o então ministro da Casa Civil, não topou, mas que Paulo Guedes, na época, teria topado ter essa melhor governança desses recursos do FNDE. Quando isso não aconteceu, nem essa criação disso que ele chama de board, logo em seguida, a esse momento, Abraham Weintraub sai do Ministério da Educação, assume Milton Ribeiro, e o que ele deixa implícito é justamente que Milton Ribeiro assumiu sabendo quais condições estariam colocadas para se tornar o ministro da Educação. E, de novo, por que isso é importante? Porque é o FNDE, o dono de um orçamento bilionário e muito capilarizado, que permite fazer esse tipo de repasses que estão aí no alvo da investigação. Leandro, você tem informações também, falou com muita gente que está ali fugindo. O Leandro ligou hoje para o Marcelo Castro, senador que é presidente. Hoje eu estou só quebrando os off aqui, estou abrindo tudo. Jogou no grupo, meu amigo, prepara, porque eu não tenho limites aqui na empolgação, eu vou, tô nem aí. Ô, Leandro, hoje você ligou para o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Marcelo Castro, que foi muito pressionado e da outra vez não assinou a CPI. Aí hoje ele, com essa prisão, né, voltaram a carga toda para cima dele. O que ele te disse? Vamos todos para cima, né? Os senadores e nós da imprensa, para tentar saber se ele vai ou não assinar dessa vez. Eu conversei com ele, consegui que ele me atendesse por volta ali de 9h30 da manhã. Ele rapidamente me disse que ia entrar numa reunião da Comissão do Senado, mas achava a CPI um instrumento duro e lembrou que a Comissão de Educação do Senado já vinha fazendo uma investigação. Desde então, têm sido dados aí sinais um pouco trocados sobre se o senador Marcelo Castro vai ou não assinar a CPI. Eu conversei com alguns senadores que estavam me dizendo o seguinte: olha, ele vai assinar com certeza, né? O senador vai assinar a CPI porque agora não tem mais como voltar atrás. Ele, inclusive, concedeu uma entrevista para a gente aqui no Live CNN, se não me engano, logo pela manhã também, dizendo que a mesma coisa que me disse pela manhã, logo que saiu a notícia da prisão do Milton Ribeiro, que a CPI é um instrumento duro. O fato é que o senador ainda não respondeu nem ao Randolfo Rodrigues e nem a nós aqui se vai ou não vai assinar essa Comissão Parlamentar de Inquérito. A questão aqui, Dani, é a seguinte: quando esse caso surgiu e o Marcelo Castro foi muito pressionado para assinar a criação da CPI, ele insistiu na ideia de que a Comissão de Educação no Senado poderia fazer o trabalho de investigação. Só que existe uma diferença aí fundamental, né? A CPI pode, por exemplo, pedir quebras de sigilos bancários dos dois pastores, do pastor Arilton Moura e do Gilmar Santos, um instrumento que a Comissão de Educação do Senado não tem, embora os depoimentos dados na Comissão de Educação do Senado reforcem todas as suspeitas que a imprensa levantou sobre a situação lá no Ministério da Educação. Os prefeitos, que inclusive conversaram comigo, com outros jornalistas também, admitindo que receberam ofertas, pedidos de propina por parte desses pastores e que esses pastores tinham acesso livre lá ao gabinete do ministro Milton Ribeiro. O que todo mundo quer saber, e ainda não temos resposta, é se o senador vai ou não assinar essa criação dessa CPI, Dani. Gente, a gente está claro em cima. Eu escrevi também aqui, né, que eu não estou entregando só os meus amigos, né? Escrevi para o senador Otto Alencar, que segundo o mapa da guerra da Renata Agostini também está na mira. Otto, que concorre à reeleição no Senado com o apoio do ex-presidente Lula. Eu escrevi, senador, tudo bem? Inclusive a assessoria do Otto, se tiver, eu mandei uma mensagem para ele, me ajuda aí. Falei, senador, tudo bem? Daniela aqui da CNN, estou no ar. Escrevo para perguntar se o senhor está avaliando assinar a CPI do MEC diante das novas informações da prisão de Milton Ribeiro. E ainda fui honesta, me dizem que estão no seu pé, ou seja, que estão tentando fazer com que ele assine. Ainda não tive resposta, a gente está mapeando todas essas informações.